Fala rapaziada, Saz na área, trazendo mais um tutorial de Airsoft para vocês e dessa vez o tutorial mais pedido aqui do canal e o mais esperado. Finalmente o tutorial de como construir um PVS 31 funcional, ou seja, uma visão noturna funcional para você utilizar nos seus jogos de Airsoft, usando coisas que a gente consegue comprar no AliExpress. Já tem bastante tempo que eu venho pesquisando sobre como construir um equipamento desse, até que eu encontrei o vídeo do Bultak aqui no YouTube. Então se você não conhece, se inscreve no canal dele, eu vou deixar o canal dele na descrição. Parte desse conteúdo aqui foi tirado do vídeo dele, então dá essa moral pro cara lá que ele também merece, ele também tem crédito nisso. Então eu peguei todo esse material, mais tudo que eu encontrei na internet, mais algumas ideias próprias, e acabei juntando tudo, melhorando e transformando em um vídeo só. Então deu um vídeo bem extenso, um vídeo bem denso, vocês podem ver aí. Então eu juntei o máximo de informação que eu consegui, o máximo de detalhe e converti tudo nesse vídeo aqui, 100% em português, com todos os links de todos os produtos, tudo que eu utilizei, os projetos em 3D, tudo, absolutamente tudo. E o mais legal de tudo, que com esse tutorial, além de você conseguir enxergar os seus coleguinhas no escuro, você vai conseguir gravar sua gameplay com esse NVG. Porque esse NVG ele tem um drive de captura de vídeo que consegue gravar tudo que você está enxergando e salvar isso no cartão de memória. Ou seja, vai revolucionar as gameplays noturnas aí do pessoal que gosta de fazer vídeo para o YouTube. E aí mostrando um pouquinho dele aqui, pessoal, ficou muito legal. Vocês apertam aqui no mouse para baixar. Aí ele tem um botãozinho aqui que clica para ligar, então aqui ele já está funcionando, porém ele está desligado. Então como que ele liga? Basta abaixar os tubos para baixo. Assim que eu abaixo os tubos, ele passa a funcionar e eu consigo enxergar tudo. Então aqui ele está funcionando. E se eu quiser gravar o vídeo, basta apertar o botãozinho aqui que tem no drive. Apertando aqui, a partir desse momento, a câmera está gravando tudo que eu estiver enxergando no tubo do lado direito. Então ficou muito legal, pessoal. Funcionar esse projeto é um dos projetos que eu mais gostei de fazer, mais gostei de desenvolver. Então, e pessoal, esse tipo de conteúdo é muito difícil de encontrar, tanto no YouTube quanto no Google. As pessoas que conhecem um pouco disso, a maioria não falam, não comentam, não tem tutoriais, não tem passo a passos na internet. Então, só peço para vocês que deixem o like, deixem o comentário aí do que vocês acharam e compartilhem em massa esse vídeo. Compartilha com todo mundo, manda para todos os seus amigos, manda para geral. Então, só quero pedir isso por todo esse esforço, por toda essa edição. O vídeo deu mais de 4 horas de arquivo bruto, então deu muito trabalho para editar. Então, por favor, compartilhem o vídeo, comentem, curtam, vamos engajar esse vídeo aqui, vamos fazer chegar ao máximo de pessoas possível. E se não for inscrito, se inscreve no canal, é muito importante ter a inscrição de vocês aqui para saber que vocês estão gostando do conteúdo e continuar produzindo aqui para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo, o vídeo é longo, peguem a pipoca e bora! Valeu! Bom pessoal, então vamos para o tutorial. Então, primeiramente vocês vão precisar, né, do Doom aí da FMA, o PVS 31 da FMA, de preferência o que tem LED quando você abaixa os tubos, tá? Vai facilitar o projeto. Esse tutorial é exatamente para esse modelo. Caso contrário, você vai ter que fazer algumas adaptações para funcionar, beleza? Bom, primeiramente você vai precisar tirar todos esses parafusos aqui da parte de cima para destacar os dois tubos. Você não vai precisar dos dois tubos agora, então por isso tirem todos os parafusos e guardem. E aí a gente vai ficar somente com a parte de cima, tá? E aí a gente vai tirar também esses 6 parafusos aí da parte de baixo, tá? Vamos remover todos eles. Bom, depois que você tirar essa parte de baixo, você vai precisar retirar também esses 2 parafusos aí da parte da frente, que são responsáveis por girar o eixo dos tubos, tá? Então, retirem, desmontem essa parte também e guardem essas peças aí, deixem de lado. A gente vai utilizar elas mais para frente. Bom, agora que a gente já tirou essa parte, a gente vai precisar tirar esses 2 pinos aí, tá? E para tirar esses 2 pinos, tem 2 parafusinhos Allen, um em cada lado, que você precisa remover para poder soltar esses pinos, tá? Então, soltando eles, você consegue tirar esses 2 pinozinhos, beleza? E agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer um furo nessa parte onde eu estou apontando, de forma que ele atravesse do outro lado e você consiga passar um fio por ali, certo? Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, vocês tentem reproduzir aí, tá?
Vocês vão ver, eu tentei usar uma broca bem fina para conseguir passar esse furo. Vocês vão ver, ó. Primeiro eu faço na parte de cima para poder primeiro enxergar o furo do outro lado. Vocês vão ver com bastante cuidado para não atravessar tudo. E depois eu fiz da outra parte, ó. Vocês podem ver que eu já consegui atravessar ali. Tá vendo? Então, tiro um pouquinho das rebarbas aqui. Vou lá e agora melhoro o furo para conseguir enxergar do outro lado, beleza? Ó, vocês podem ver, dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer com bastante calma, mas dá certo. Então vocês vão ver, ó, vocês podem ver que eu já passei uma chave ali, ó, eu consigo enxergar do outro lado. Então, quer dizer que deu certo. É isso que a gente precisa fazer, ok? E depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então eu vou fazer o mesmo furo, da mesma forma que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro, ok? Então, utilizando aí a mesma chave, fiz aí o furo, do mesmo jeito fiz por cima, depois fiz por baixo e consegui atravessar ali, né? E passar o furo, beleza? Agora a gente vai ter que separar os fios que vão fazer a alimentação dos tubos, tá? Eu utilizei desse fio aí. O fio que eu utilizei foi o fio 30 AWG, é um fio bem fininho, tá? Eu utilizei mais ou menos aí uns 30 centímetros para fazer cada par de fio preto e vermelho de cada lado. Você vai precisar de dois, né? Dois vermelhos e dois pretos, mais ou menos aí 20 centímetros. E todos os fios que eu utilizei, enfim, todos os itens que eu utilizei no projeto, tem todos no AliExpress, tá? Então eu vou deixar todos os links aí para que você consiga comprar também do mesmo que eu comprei. Então a gente vai usar esses dois fios aqui para poder passar ele por dentro do furo que a gente fez e poder alimentar os dois tubos, tá? Só que a gente tem um problema. O pino que vem aqui, ele é totalmente fechado, então a gente não consegue passar o fio por dentro do tubo. Então o que a gente teve que fazer? Nesse caso a gente teve que medir, né, o tamanho desse pino para poder arrumar um tubo que fosse da mesma espessura e que fosse vazado. Por quê? Porque a gente conseguiria passar o fio por dentro dele. Então, dessa forma eu utilizei desse tubo aí, também consegui comprar ele no AliExpress. Eu cortei ele do mesmo tamanho dos tubinhos que já vinham ali no NVG, vocês podem ver aí. Então vocês podem utilizar o mesmo pino para usar de referência ali de tamanho, tá? E fazer o corte do que vocês vão utilizar no lugar. Então, agora, para a gente conseguir fazer os fios passarem por dentro, a gente vai precisar fazer um pequeno chanfro ali, né? Para o fio passar por dentro e não cortar. Então aí eu utilizei uma micro retífica, tá? Para poder fazer o corte dessa frestinha para conseguir passar o fio. Vocês podem ver aí, ó, foi um mini corte, né, do lado, só para poder fazer a curvatura do fio, beleza? E aí vocês conseguem passar e vocês vão ver que quando passar o fio lá por dentro, não fica travado o fio, não tem perigo de cortar o fio, né? Então por isso que a gente faz esse chanfrozinho aí, é justamente para não acontecer do fio amassar e prensar ali, né, quando a gente colocar o pino. Então é para isso que a gente fez esse pequeno chanfro, beleza? Aí um ponto importante, se vocês quiserem fazer o drive de gravação de vídeo, vocês vão precisar de um fio amarelo também, tá? Então do lado direito vão ser 3 fios, o preto, o vermelho e o amarelo. O amarelo vai ser para passar o canal de vídeo por dentro aí do tubo direito também, tá? Então vocês vão ver que do lado direito eu utilizei um fio amarelo para poder fazer ali o encaixe. Aí eu já passei, eu até coloco aí agora nessa parte o suportezinho, né, onde vai o tubo, só para ver se deu certo. Vocês vão ver, eu coloquei, ele tá girando legal, tá funcionando. E aí agora o que vocês vão precisar fazer? Ali onde eu tô apontando, a gente vai precisar fazer uma marcação e fazer um furo ali também, porque o fio ele vai passar por ali para entrar dentro do tubo, tá? Então a gente vai precisar marcar e poder fazer um corte ali de forma que o fio passe por dentro desse buraquinho, ok? Então eu vou remover aí, né, para poder pegar o tubo de novo. Vocês vão ver a marcação e aí naquele lugar eu tenho que fazer um novo corte. Eu utilizei aí também a micro retífica para fazer esse corte, tá? Então vocês podem utilizar uma serrinha também, dá para fazer com uma serra ou com uma lima. Eu até utilizei a lima para poder deixar o corte bem ajustadinho. Vocês vão ver aí que ele fica bem certinho. E com a lima aí para fazer o acabamento quadradinho, tá? Tomem cuidado para não deixar rebarba, porque essas rebarbas podem acabar cortando o fio, tá? Então tentem deixar o mais plano possível e com o mínimo de rebarba possível, para não acontecer do fio acabar raspando ali e vocês tendo o fio cortado. E aí vocês vão ter um outro problema lá na frente. Mas vocês podem ver aí como é que ficou o buraquinho, ele ficou bem certinho.
E aí a gente faz isso com os dois tubos, tá? A gente vai precisar fazer esses dois furos aí nos dois tubos, ok? E agora a gente vai montar aqui os tubos, né? Então eu vou colocar aqui os anéis, não se esqueçam de colocar os anéis, né? Voltar a montar as peças aí como elas eram, ok? Então vocês vão ver aí, ó. E agora a gente precisa passar os 3 fios por dentro, né, desse buraquinho que a gente acabou de fazer, quando a gente for colocar a pecinha ali, né, que movimenta o tubo, certo? Vocês vão ver, ó, eu vou encaixar ela até que chegar ali onde eu enxergo o fio. Enxergando o fio, eu puxo o fio por dentro e aí eu tenho o fio passado. E aí é só terminar de montar, né? Só terminar de encaixar a pecinha que movimenta o tubo. Você vê que eu dou uma puxada organizada nos fios ali, né? Com muito cuidado, porque esses fios são bem fininhos, então é muito fácil quebrar. Então vocês vão ver aí, ó, acabei montando, já coloquei os parafusos aí. Então a gente já basicamente já tem um lado montado. E aí é só fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Pra gente ter aí o acesso aí dos fios dos dois lados, né? Então fazendo a montagem dos dois lados. A única diferença é que o lado direito vai ter o fio amarelo a mais, tá? Que é o fio de gravação de vídeo aí, como eu havia comentado, beleza? Façam com muito cuidado, tá? Porque esses fios é muito fácil de quebrar, então usem pinça, enfim, usem os objetos que vocês tiverem aí para ajudar a facilitar, a passar. Vão com calma, porque os processos são bem delicados, então é muito fácil de acabar quebrando aí o fio e aí você tendo que refazer tudo de novo, tá? Então muito cuidado. E aí quando forem montar, encaixem bem, tá? Para ficar bem firme ali. E aí coloquem os parafusos e terminem a montagem, beleza? E aí basicamente a gente já finalizou aí os fios de alimentação que vão para os tubos, tá? Então essa aqui é a primeira parte do nosso projeto, ok? Agora a gente precisa começar a construir o nosso botãozinho de liga e desliga. E para isso a gente utilizou esse potenciômetro de clique aqui, tá? Então ele vai funcionar como nosso botão de liga e desliga. E a gente vai soltar aqui primeiramente, né, o botãozinho original. Você consegue remover ele. E a gente precisa fazer um furo aqui, tá? De forma que a gente consiga passar o potenciômetro ali. Para fazer esse furo eu utilizei a parafusadeira, tá? Com uma broca 2,5. Então você vai conseguindo fazer o furo. E vai fazendo com muito cuidado para não ficar muito grande, tá? Então eu usei uma broca menor, né? Então eu fui fazendo aos poucos o furo até chegar no tamanho que eu precisava. Depois só tirei aí um pouquinho da rebarba do ressalto que sobra, né? Com uma serrinha, vocês podem ver aí, ó. Eu tirando para ficar bem retinho, bem bonitinho. Beleza? Removido ali, vocês vão ver, eu só vou ajustando o furo de forma até que eu consiga fazer passar o potenciômetro ali dentro, beleza? Então façam esse processo com muito cuidado para não ficar solto, tá? Apesar que o potenciômetro tem ali o parafuso para apertar, mas não deixem muito largo para não ficar um negócio solto, beleza? Aí eu já consegui passar o potenciômetro, então só fazer o encaixe e colocar o parafuso, tirando ali um pouquinho das rebarbas também, para deixar bem bonitinho. Então colocando o parafuso, fechem, né? Travem, apertem bem. Uma vez que ele estiver bem preso, a gente já tem o nosso botão aí de clique de liga e desliga, beleza? Aí agora a gente só precisa colocar a capinha. Então para colocar a capinha, vocês vão ver que ele não cabe, né? Então vocês vão precisar fazer o furo aí também no botãozinho de liga e desliga, tá? Então eu utilizei uma ferramenta para conseguir passar, dá um pouco de trabalho, tá? Então façam com cuidado. Então vão utilizando uma broca aí até conseguir fazer encaixar. Quando vocês verem que deu uma encaixada, é só fazer um pouquinho de pressão, que aí ele vai encaixar, aí vai ficar perfeito. E aí agora a gente vai precisar colocar o nosso plug de alimentação, né? Vocês vão ver aí, ele já vem com um furinho para colocar o plug, então ele dá quase que perfeito esse furo. Eu só utilizei uma broca aí para melhorar o furo, porque como a gente vai passar fio por dentro, então para ficar um negócio bem certinho, eu utilizei uma broca aí para ficar bem ajustado, tá? O plug que a gente vai utilizar é esse jack de 2,1 mm, tá? Justamente pelo tamanho que tem o furo do NVG, ele cabe perfeito. E tenham muita atenção à polaridade, tá? O pino grande ele é positivo e o menor ele é negativo. No meu caso eu cortei um pedacinho dos pinos, tá? Para não ficar tão grande, e fiz a solda uma por vez, tá? Então eu recomendo fazer isso para vocês não se perderem caso vocês cortem um pedacinho do pino. Aí vocês já podem ver, finalizei a solda, né? Os dois fios soldados, positivo e negativo. Então ficou dessa forma, ok. Agora a gente já vai aproveitar e montar também o cabo que vai alimentar
o drive de vídeo, tá? Então, ou seja, ele vai pegar tanto a captura de vídeo quanto o positivo e negativo que vai alimentar o driver de vídeo, ok? No meu caso, eu utilizei um jack de 4 pinos, tá? Mas vocês podem utilizar um de 3, ok? A gente só vai precisar de 3 fios, o positivo, o negativo e o vídeo, ok? E galera, o vídeo acabou não gravando nessa parte, mas eu tirei foto para mostrar para vocês como fazer a ligação aí dos terminais de alimentação do vídeo. Como que vai funcionar? O pino grande, se vocês estiverem utilizando o jack de 4 pinos, o pino grande vai ser o negativo. O pino da direita do negativo vai ser o amarelo, que é a entrada de vídeo, tá? E o do lado esquerdo vai ser o positivo, tá? Então, assim como tá na foto aí, é só ligar igualzinho. E para fazer o encaixe do pino, a gente vai utilizar o furo do outro lado do pino de alimentação, tá? Então a gente vai fazer um furo ali onde tem um buraquinho. Vocês vão ver que a gente vai ter que fazer de fato o furo, tá? Então eu utilizei uma broca de 2 milímetros e fui alargando até que eu conseguisse passar o pino e encaixar ele, tá? Então dá um pouquinho de trabalho, de novo, tem que ser feito com muito cuidado, mas aos pouquinhos você consegue e fica bem legal, fica bem certinho, ele encaixa perfeito. E aí, para dar acabamento aí no contato, eu utilizei o termo retrátil para fazer o isolamento dos contatos, né, onde a gente soldou, e não ter perigo aí de não ter nenhum tipo de curto-circuito, tá? Então eu recomendo bastante fazerem isso de vocês também. Não só no de alimentação, mas qualquer solda que vocês fizerem, recomendo colocar. Aí eu já estou fazendo o encaixe, tá, do plug de alimentação. Vocês vão ver que no vídeo aí eu já tinha encaixado o plug de vídeo, tá? Então da mesma forma, então o furo que a gente fez, a gente só vai fazer o encaixe ali, beleza? E para fazer o encaixe dos plugs, eles são os mesmos, então você vai fazer o mesmo processo, tá? Bom, agora a gente precisa fazer a ligação do positivo da alimentação no potenciômetro, tá? Então vocês vão ligar o positivo da alimentação no primeiro terminal do potenciômetro, tá? Ou seja, o terminal da esquerda, igual que eu fiz aí no vídeo, tá? Não se esqueçam de colocar termo retrátil, tá? Antes de fazer a solda, senão depois vocês não vão conseguir colocar. Então, sempre coloquem o termo retrátil antes de fazer qualquer solda. Agora, continuando com o restante das ligações, a gente vai ligar aí o cabo amarelo, né? Que é o nosso cabo de vídeo, no terminal onde a gente ligou o fio amarelo no jack de vídeo, certo? Que eu mostrei lá na foto anterior. Por isso é bom vocês fazerem a conexão dos fios antes de encaixar o plug, que depois vocês só emendam os fios, tá? Fica bem mais fácil aí do que vocês soldarem diretamente dentro do NVG. Vai dar um pouquinho mais de trabalho se fizerem dessa forma, beleza? Agora a gente vai juntar todos os fios vermelhos que sobraram, né? Ou seja, o fio do tubo esquerdo, o fio do tubo direito e o fio da alimentação do drive de vídeo, tá? Então são 3 fios vermelhos, a gente vai juntar os 3, soldar eles e soldar no lado direito ali do potenciômetro, certo? Aquele pino onde eu estou apontando. Então a gente precisa juntar os 3 e soldar ali. Não se esqueçam, né? Sempre coloquem antes ali o termo retrátil e depois façam a solda aí para conseguir cobrir depois, né? E ficar o trabalho bem bonitinho, bem organizado aí dentro do NVG. E bem protegido também, beleza? Vocês podem ver aí, eu já estava soldando. Dá um pouquinho de trabalho porque é bem pequeno, mas é tranquilo. É só fazer com calma que dá certo. Bom, e agora por último o que sobrou foi os fios pretos. Então a gente vai juntar todos os fios pretos, pegar o da entrada da alimentação, né, o fio preto da entrada da alimentação e unir com todos os outros demais fios pretos, tá? Que são todos os negativos aí. Então é só soldar tudo junto e tá tudo certo. Feito isso, a gente já tem basicamente toda a nossa parte de alimentação pronta e organizada, beleza? Então agora a gente vai para o próximo passo, que é os tubos. Bom, como vocês podem ver aí, no meu tubo ele tem essas baterias aí, que são os LEDs, né, que eu havia comentado inicialmente. Se o de vocês não tiverem, vocês vão ter que adaptar o projeto de vocês para conseguir utilizar. No meu caso, é só seguir aí, continuar o passo a passo. Então a gente vai remover essas duas plaquinhas, a gente pode guardar os tubos e a gente precisa remover as baterias dessas plaquinhas, tá? Então dá um pouquinho de trabalho, né? Você tem que esquentar a solda ali para conseguir remover, dá bastante trabalho, mas a gente precisa remover essas duas plaquinhas de bateria. Feito isso, quando a gente remover essas duas placas de bateria, a gente precisa remover também os LEDs que estão embaixo, porque a gente não precisa desses LEDs aí também, tá? A gente só precisa do funcionamento aí de ímã, que é para quando a gente levantar o tubo ele desligar, beleza?
E agora a gente vai precisar também de 2 MOSFETs, tá? Para fazer a proteção aí do nosso circuito. Esses MOSFETs vêm com esses bornes soldados. Eu acabei removendo os bornes e acabei não gravando, então mostrando aí na tela, eles vêm com essas pecinhas soldadas. Vocês precisam remover elas, tá? A gente só precisa da plaquinha sem esses bornes, para ficar dessa forma aí como tá no vídeo, beleza? A gente vai utilizar também 2 step-ups, que é para fazer a energia de 5 volts se transformar em 9 volts para a gente alimentar as câmeras, tá? Vocês podem ver aí que existem vários tipos de saída, né? De 8, 9 e 12 volts, e a gente vai utilizar de 9. Para utilizar de 9 volts, atrás desse step-up ele tem uma legenda que mostra qual resistor você tem que remover para que ele tenha uma saída de energia que você deseja. Então, no nosso caso, para sair com 9 volts, a gente tem que remover o resistor B, que na referência ele tem um risquinho no B, né? Então, para sair 9 volts, a gente tira aquele resistor ali e aí a gente tem uma saída de 9 volts para poder fazer a alimentação da câmera, que funciona muito melhor com 9 volts, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês fazendo essa remoção aí. Então, com ferro de solda, você vai esquentar o resistor B até conseguir remover ele, tá? Uma vez que você remove ele, você deveria ter uma saída aí de 9 volts, ok? Eu fiz um teste aí com uma bateria que eu já tinha, então alimentei o step-up com 5 volts e aí eu medi com o multímetro, a saída aí deu 9 volts. Então você vai precisar fazer isso com os dois e aí você vai ter saída de 9 volts para os 2 step-ups, beleza? E agora a gente vai ligar aí o positivo e negativo desses cabinhos JST que a gente encontra no AliExpress também, no positivo e negativo da plaquinha que faz o liga e desliga, né, do LED quando a gente rebate o NVG, tá? Então a gente vai reaproveitar esse sistema para conseguir fazer com o nosso NVG ele também liga e desliga quando a gente levantar ou abaixar ele, tá? E para isso a gente vai utilizar o nosso MOSFET, né, para fazer a proteção do circuito. Quando a gente levantar e abaixar o NVG, ele enviar o sinal e ligar e desligar o restante do circuito, beleza? Para isso a gente vai utilizar um cabinho desse JST, só que eu removi o vermelho e fiz a solda, né, passei ele por dentro ali do circuitozinho de liga e desliga e soldei ele na parte de baixo. Porém, nessa foto eu acabei soldando errado, eu tenho que soldar de fato no ponto de cima, onde eu marquei no vídeo, tá? Eu acabei soldando errado só depois que eu percebi, e aí eu corrigi e acabei não gravando, mas então soldem na parte de cima, tá? Aí onde eu tô marcando. Porque quando eu soldei na parte de baixo, o MOSFET acabava ficando sempre ligado, porque ali é a entrada da energia e não a saída, beleza? E para finalizar as ligações do MOSFET, a gente vai precisar ligar a entrada do gatilho, né? Então a gente vai precisar de um cabo preto ali JST para fazer a ligação naquele que a gente soldou na plaquinha. Esse vai no trigger e precisamos ali do positivo e negativo para ligar no in do MOSFET, tá? E aí fazendo essas duas ligações a gente já consegue alimentar o MOSFET tanto com o sinal que a gente fez na plaquinha, quanto com a energia que a gente também fez lá na plaquinha, né? Então, já tem os plugs aí para fazer as devidas ligações, ok? Com isso, a gente já pode fazer a solda aí também da positivo e negativo de saída no MOSFET que vai alimentar o step-up. Aí eu já fiz a solda, já estou até cobrindo com termo retrátil para poder fazer a proteção do circuito, vocês podem ver. E aí esse positivo e negativo que saiu do MOSFET é o que a gente vai alimentar ali o step up e alimentar os displays, tá? Então muita atenção nessa parte, que ela é bastante importante. Então aí eu já estou fazendo a solda de entrada positivo e negativo do step up, beleza? Vocês podem ver aí, ó, já fiz a ligação. Vou fazer um teste aí, né, de alimentação. Então alimentei o meu circuito ali, né? Coloquei o ímã para liberar a energia. Ó. Vocês podem ver que o step up está voltando com 9 volts e sendo alimentado com 5, então tudo certo no circuito até o momento, beleza? Somente quando eu aproximo o ímã que ele faz a ligação, ok? Então enquanto não tem o sinal magnético, ele não libera a energia pro MOSFET, beleza? Fazendo isso para os dois lados, a gente finaliza a parte de alimentação dos tubos de ambos os lados, tá? Então aqui a gente conclui essa parte e agora a gente já pode caminhar para parte dos displays e câmeras, ok? Rapaziada, eu acabei esquecendo de gravar, mas também teve aí a conexão do cabo amarelo, tá? Eu acabei colocando um JST na ponta do amarelo também. Eu passei ele por dentro do furinho
do positivo ali e coloquei um cabo JST na ponta, porque aí eu consigo ligar o vídeo e desligar de forma mais simples, tá? Então ficou faltando essa parte, mas aí é só seguir aí também como eu fiz nas outras etapas, só para colocar um JST na ponta. Bom, agora a gente vai para a parte dos tubos, tá? Então, para montar os tubos, primeiro a gente precisa desmontar completamente eles, tá? Então, vou tirar aqui a parte da lente. Essa parte da frente, tomem muito cuidado, porque essa parte é bem difícil de tirar, ele está colado com cola. Então, vocês vão ter um pouco de dificuldade de desencaixar essa parte da frente. Então, senão vocês vão acabar quebrando. Utilizem acetona aí. Eu até acabei quebrando quando eu tentei tirar, mas utilizei acetona aí para conseguir remover de forma mais fácil, beleza? Para os tubos, a gente vai utilizar algumas peças em 3D que foram desenvolvidas pelo Bultak. O projeto aí vai estar na descrição também. Então, a gente vai utilizar esses itens aí para poder fazer o suporte das câmeras. A gente vai utilizar também uma Roomcam Night Eagle 3V2. É uma câmera noturna muito boa. Porém, a gente não vai utilizar a lente dela, a gente vai utilizar uma lente de 8mm, tá? Nos projetos 3D, vocês vão ver que tem um que é um suportezinho para a câmera, então vocês vão conseguir encaixar ele. E aí você consegue rosquear a lente na câmera através desse suporte aí em 3D, beleza? Aí vocês vão fazer isso para as duas câmeras, ok? Para montar a parte da lente, vocês vão ver aí que o negócio encaixa perfeitamente por conta desse 3D na parte da frente do tubo. Vocês veem como eu mostro no vídeo, ela encaixa basicamente completamente. E aí o que vocês precisam fazer? A gente precisa alinhar a câmera de forma que os conectores fiquem para cima e ela fique completamente reta. Vocês vão ver, eu vou tentando regular aí, dá um pouquinho de trabalho, mas vocês precisam deixar dessa forma que tá aí no vídeo, tá? Assim que eu tava tentando regular ela, ficando completamente reta para que você consiga enxergar a câmera de forma reta no display também, né? Então aí os dois tubos alinhados, certo? E aí agora a gente vai pro display. Os displays já acompanham com esses cabinhos, tá? Então, primeiramente a gente vai pegar o display, vai desconectar ele da placa, tá? Então é só abrir aí o flat e soltar ele, tá? Da forma que eu fiz aí no vídeo. Bom, e esse display a gente vai encaixar ele na parte da frente do tubo. Vocês podem ver aí no vídeo que ele encaixa perfeitamente, porém ele tem esses ressaltos do lado que a gente precisa limar e tirar, ok? No vídeo aí eu já fiz esse processo, tá? Então eu já mostro como que fica. A gente tem que limar bem para que ele consiga rosquear dentro do tubo essa parte da frente com o display, ok? E aí com os dois displays limados, a gente tem uma pecinha em 3D aí também que está incluso no projeto. Vocês vão colocar ela na parte da frente para poder centralizar o display, para que a gente consiga ter o display encaixado certinho. Feito isso, a nossa parte do display está pronta. E agora a gente precisa ligar tudo. Então a gente começando ligando a Roomcam, a gente vai pegar o cabinho que já vem com ela, a gente vai cortar a pontinha dele aí dos cabos vermelho, preto e amarelo, que são os cabos de alimentação e o cabo que dá o vídeo. A gente vai começar soldando o positivo e negativo na saída do step up, que a gente fez lá no começo. Então a gente vai ligar o positivo e negativo no step up, na saída, tá? Assim como eu tô fazendo aí no vídeo, vocês podem ver. E agora, pessoal, a gente precisa ligar a alimentação do display. O display ele é alimentado com 5 volts, então a gente tem que ligar ele em paralelo no step up no in, tá? Ou seja, a câmera a gente ligou no out, que vai ter a saída de 9 volts, e o display a gente precisa ligar no in, que tem a entrada de 5 volts. Então a gente liga ali junto com a alimentação do step up, tá? Feito isso, a gente coloca o termorretrátil só para isolar tudo e faz isso para os dois tubos, ok? Esse passo é muito importante porque se vocês ligarem o display no 9 volts junto com a câmera, vocês vão queimar o display, porque o display funciona com 5 volts, tá? Então, liguem nos 5 volts, ou seja, na entrada do step up, beleza? Agora a gente precisa ligar o cabo amarelo da câmera com o cabo laranja do display e o cabo amarelo que vai lá para o drive de vídeo para a gravação da câmera. Então você precisa soldar os três juntos, tá? No meu caso, para facilitar, eu usei um JST aí para fazer um plug and play no tubo, tá? Para ficar mais fácil ali quando eu fosse ligar o vídeo que vai para o drive de vídeo. E aí dessa forma, se eu precisar fazer alguma manutenção, fica muito mais fácil de conectar e desconectar. E lembrando, o drive de vídeo só vai ser no tubo direito, tá? No tubo esquerdo você vai só soldar o fio amarelo com laranja normal. Bom, agora chegou a hora de montar tudo. Vocês viram que no meu display eu usei o filtro azul, tá? Que já vem no NVG para proteger a lente. Então, se vocês quiserem utilizar, podem utilizar também. Então, primeiramente vocês vão conectar o display aí na placa, tá? Atenção ao lado do flat, tá? Para vocês não colocarem errado, não colocarem invertido. Então, dá um pouquinho de trabalho. Vocês vão encaixar ele, colocar dentro do tubo e tentar rosquear.
Nisso que vocês vão tentando rosquear, vai dar bastante trabalho, tá? Porque não é fácil de colocar, às vezes ele vai soltar, só façam com muito cuidado, porque o flat ele é frágil, então ele pode quebrar, tá? E aí com muito cuidado vocês vão girando e tentando pegar com uma pinça aí para passar a placa pro meio do tubo. E a placa ela tem que ficar para cima. Então se você tiver ligado corretamente o display aí, o flat, a placa vai ficar para cima e o display vai ficar correto no tubo. Aí agora vocês podem ver os dois tubos montados, agora a gente precisa conectar todos os cabos aí que a gente acabou de montar. Então primeiramente a gente vai conectar na placa do display o cabo do display, certo? Que é esse aí que vai direto na placa. E depois a gente vai colocar o cabo da Roomcam. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então encaixem os cabos com bastante cuidado, bem devagar, sem pressa nessa parte, para não acontecer de acabar quebrando algum fio aí, vocês acabarem perdendo o circuito, beleza? Então essa parte dá um pouquinho mais de trabalho, mas com bastante calma, dá para fazer certinho, encaixar. Aí é só fazer isso nos dois tubos, é o mesmo processo, beleza? E aí com os dois cabos conectados nos dois tubos, a gente já tem tudo pronto e agora a gente só precisa fazer um gerenciamento aí com os cabos para conseguir encaixar tudo dentro dos tubos, né? Então eu recomendo vocês a irem enrolando os fios com bastante cuidado até que você consiga encaixar todos eles e deixem somente os conectores JST para fora, né? Que é onde você vai conectar no restante do NVG. Então, para resumir, do lado direito você vai ter três plugs: o plug de vídeo, o plug de alimentação e o plug de gatilho, né? Que é quando você sobe ou desce o NVG. A Roomcam possui um cabinho JST também, que é para fazer regulagem da câmera, de brilho, etc. Então se vocês quiserem deixar ele para fora também, vocês podem. E aí depois de conectar todos os cabinhos aí, a gente vai parafusar tudo aí, né? Colocar tudo, montar os tubos e fechar essa parte do NVG. Teoricamente, a gente já finalizou toda a montagem de ligações de fios do NVG. Então, a partir disso ele é para estar funcionando já. Agora a gente vai precisar construir a bateria e finalizar ali o drive de vídeo, beleza? Então montou tudo, então bora para a próxima etapa. Bom, então com o NVG montado a gente vai partir para a próxima etapa, que é montar o drive de vídeo FPV aí da Roomcam, certo? Para isso a gente vai precisar do casezinho, que também vai estar disponível em 3D, o projeto também é do Bultak, tá? Então crédito total aí para ele, se inscreva no canal dele inclusive. E para fazer a ligação do drive a gente precisa alimentar ele com 5 volts. E trazer também o canal de vídeo aí, que é o que vem lá do tubo do NVG, certo? E aí para fazer isso a gente vai utilizar um cabo de fone de ouvido, certo? E aí ele vai trazer o positivo e negativo e o sinal de vídeo aí pro drive, certo? E para aproveitar os terminais aí do drive de vídeo, a gente vai aproveitar que ele tem uma saída de 5 volts e vai usar essa saída de 5 volts para alimentar um microfone e também dar entrada no microfone aí. Você vai ver que ele vai ter o terminal de áudio e o terminal de vídeo. Então a gente vai ligar o microfone no terminal de áudio aí também, tá? Então a gente vai pegar um cabo P2, vai passar ele por dentro do casezinho 3D que a gente imprimiu e vai soldar o fio vermelho no IN de 5 volts, o fio preto no GND e o fio branco na entrada de vídeo. E aí para ligar o microfone para capturar o áudio, a gente vai precisar fazer mais um furinho aí no case, como eu estou até mostrando aí, o meu já estava pronto, que eu não consegui gravar essa parte, mas você vai ligar o vermelho do microfone no 5 volts out do drive, vai ligar o preto no GND out do drive e vai ligar o fio branco no in áudio do drive. Depois vocês podem usar um pouquinho de cola quente para fixar bem ali o circuito. E aí é só fechar. E não se esqueça que tem um botãozinho, tá? Então não se esqueça de colocar o botãozinho antes de fechar o seu casezinho, beleza? E aí feito isso a gente já finalizou o nosso drive de vídeo para captura. Então basicamente vai ser só conectar ele no NVG. E aí ele já vai estar pronto para fazer a gravação de vídeo. E lógico, colocar um cartão de memória de até 32 GB, tá? Bom, e agora para finalizar, a gente conseguir ligar tudo, a gente precisa montar o casezinho de bateria do NVG. E para isso a gente vai precisar desses contatos aqui, que eu também deixei na descrição aí, o link de itens. E a gente vai precisar de um plug de alimentação também, do mesmo que a gente utilizou para alimentar o NVG, beleza? Que é esse modelinho aqui, ok? E a gente também vai precisar de um pedacinho de fio preto e um pedacinho de fio vermelho para poder fazer a conexão, beleza? O plugzinho de alimentação ele vai nesse local aqui, porém você vai ver que ele não vai encaixar muito bem. Então a gente tem que fazer aquele processo de tirar um pouquinho das rebarbas para conseguir encaixar ele. Depois bater com o martelo ali, ele vai encaixar legal.
E também a gente precisa destacar essa parte de baixo, e para destacar ela, a gente precisa tirar essa resina que tem nessa parte no meio e chegar até um parafuso Allen. Então a gente precisa pegar com uma parafusadeira aí e ir tirando o material até conseguir chegar no parafuso. A parte de cima é mais fácil, que é só rosquear e a gente consegue destacar normal. Então a gente vai começar primeiro pela parte de cima, depois a gente faz a parte de baixo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar essas rebarbas aqui desses símbolos de mais que tem na parte de cima e tentar deixar o mais plano possível essa parte de cima, tá? Para a gente conseguir ligar os contatos e não ter problema aí de mau contato com as pilhas que a gente vai utilizar. Então no vídeo eu utilizei uma micro retífica com uma lixa para poder ir tirando o material e tentando deixar eles retos, né? Mais ou menos no mesmo nível, e a gente conseguir colocar aí os contatos de forma mais fácil sem ter nenhum tipo de problema. Sempre deixe tudo bem limpo, tá? Para não ter nenhum tipo de rebarba e acabar pegando algum resíduo aí nos contatos, tá? Então, para montar essa parte de cima, a gente vai precisar desses dois contatos maiorzinhos, tá? E a gente vai montar eles dessa forma, que eu tô colocando aí no vídeo. A gente precisa colar eles dessa forma que tá aí. Por isso que a gente tinha que deixar eles retos, tá? Então, eles vão ficar dessa forma. E para fazer isso, eu utilizei o Super Bonder para fazer a cola deles. E coloquei também cola quente para fixar bem, né? E deixar tampar esses fundos que a gente tem aí no case e não sobrar nenhum espaço. Então a gente utiliza tanto a cola quanto o Super Bonder a fim de deixar ele dessa forma que eu estou mostrando aí no vídeo. Isso aí é um case que eu já tinha montado, então a gente precisa deixar exatamente daquela forma ali. Então, começando aqui colocando o Super Bonder. O Super Bonder ele demora um pouco para colar, tá? Então tenham paciência, ele não vai colocar e já colar instantâneo, ele vai demorar um pouco. Então recomendo vocês colocarem e deixar em um lugar parado para que não se mova, né? E vocês não percam aí a posição, né? Tentem deixar o mais centralizado possível e na mesma ordem que eu tô colocando aí, tá? Para ficar a conexão corretamente. Então, quando vocês forem montar, tentem montar exatamente como eu estou montando. Então, primeiro com a molinha para o lado esquerdo e assim por diante, tá? Igualzinho o tanque tá aí na parte de cima que eu estava usando como referência. Então, depois que vocês passarem aí o Super Bonder e deixarem colar, então deixe por um tempo colando aí, descansando. E depois a gente vem com a cola quente para preencher essas lacunas que ficaram e a gente garantir a máxima fixação aí dos contatos sem ter risco deles soltarem, tá? Então vocês vão ver que eu utilizo aí, eu coloco bem por trás para conseguir preencher todo esses buraquinhos aí que ficaram, né, com cola quente, garantindo que o contato não vai soltar. Tentem não colocar muito para que ele não vaze por cima, tá? Para não ter perigo aí do contato acabar subindo e vocês perderem ou ficar muito apertado aí depois não conseguir colocar as pilhas, tá? Então tentem colocar bem na beiradinha para não acontecer de acabar passando por cima ou aumentando o volume aí do fundo e ficando fora de posição os contatos. Tem que ficar exatamente dessa forma aí que eu estou mostrando no vídeo, tá? E agora, para fazer a parte de baixo, é o que eu falei, vocês precisam tirar essa resina que fica aí embaixo. Então eu utilizei uma broca e fui tirando o material da resina até que eu conseguisse chegar ali no parafuso e conseguir soltar ele, tá? Então dá um pouquinho de trabalho. Usem uma broca mais ou menos do tamanho do furo, tá? No momento que eu fiz esse vídeo eu estava sem uma broca maior, então eu tive que fazer com uma menor, então deu muito mais trabalho do que eu esperava. Mas também dá, se caso você não tem uma broca um pouquinho maior, uma pequena dá, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aí vocês podem ver, ó, já consegui acessar o parafuso e depois é só soltar ele completamente, você já consegue destacar a parte de baixo. E para começar a parte de baixo, a gente se inicia aí pela parte da alimentação, tá? Que é esse buraquinho que a gente vai fazer aí. E aí, para fazer isso, a gente precisa primeiramente fazer um furinho ali, que vai ser por onde vai passar o fio que vai vir da alimentação. Então aí eu utilizei uma broca para fazer um furinho aí na parte de dentro para conseguir passar os fios de alimentação. Vocês podem ver aí, ó, um furinho, uma broca de número 2 é o suficiente para conseguir passar, tá vendo ali? E aí por aquele buraquinho a gente vai passar o fio positivo e negativo ali para poder fazer a conexão nos terminais. E da mesma forma que a gente montou o plug de alimentação lá do NVG, a gente vai montar aqui para o pack de bateria. Então retira aí o excesso, né, do pino, solda o fiozinho positivo e negativo no plugzinho de alimentação, da mesma forma que a gente fez lá no início do vídeo. Lembrando, não se esqueça de sempre isolar ali com termo retrátil os contatos, tá? Para não ter nenhum perigo de curto-circuito.
E aí com eles isolados direitinho, a gente vai conectar o plug ali naquele buraquinho. E lembra que eu falei que a gente tinha que tirar um pouquinho da rebarba, né? Então eu utilizei aí a broca que eu tinha para poder tirar um pouco da rebarba. Se vocês tiverem uma broca maior, fica bem mais fácil de fazer esse processo, tá? Então podem utilizar uma broca um pouquinho maior. Depois que vocês tirarem a rebarba, aí vocês vão passar o fio por aquele buraquinho que a gente fez anteriormente e encaixar aí o plug com um martelo, tá? Então eu utilizei um martelinho aí para bater e conseguir encaixar bem. Vocês vão ver que ele vai entrar. É só tirar um pouquinho daquela rebarba que vai dar certo, vai ficar igual aí no... E agora a gente precisa fazer o mesmo tratamento que a gente fez na parte de cima, na parte de baixo, ou seja, tentar deixar o mais plano possível aí a partir do fundo aí dos contatos, tá? Então, de novo, utilizei aí uma micro retífica para reduzir um pouco do material que tem aí, tentar deixar o mais plano possível. Tomem bastante cuidado nessa parte, porque como o fundo ele é irregular, ele não é reto, vocês têm que tirar mais material de um lado do que do outro, tá? Então dá um pouquinho de trabalho. E detalhe, tomem muito cuidado com o fio que a gente acabou de passar. Eu deveria ter feito esse processo antes de passar o fio. Então, se vocês tiverem assistido esse vídeo, façam esse processo antes de encaixar aí o conector, beleza? E aí aos poucos vocês vão tirando todo o material de forma que ele fique o mais reto possível. Vocês vão ver que o buraquinho do lado direito, ele é um pouco mais baixo. Ali a gente vai ter que compensar com um pouco de cola quente, tá? Então ele é o único que a gente vai fazer diferente e não vai tirar nenhum material. A gente só tira dos 3 da esquerda para a direita, tá? Então de novo, muito cuidado ali com o fio para não acabar cortando o fio, né? E vocês terem que fazer a solda do fio novamente. E aí vai tirando todo o material até a gente conseguir chegar no nível mais plano possível aí na parte de baixo também, ok? Quando a gente terminar de tirar todo o material em excesso, a gente precisa montar agora os terminais para poder fazer a ligação das pilhas, tá? E para montar os contatos, a gente precisa montar nessa ordem que eu estou mostrando aí na tela. Até estou com um exemplo aí que eu estou usando de amostra. Então a gente precisa primeiramente unir os 2 terminais do meio e os terminais laterais a gente precisa só colar, ok? Mas antes disso a gente precisa organizar esses fios aqui de forma que o fio preto consiga passar lá para o outro lado por trás desse parafuso aqui. Então eu utilizei uma serrinha para fazer um corte na lateral ali e conseguir passar o fio preto por trás do parafuso e a gente conseguir esconder ele de forma simples ali sem que tenha nenhum risco de curto-circuito. Vocês podem ver aí, tirando um pouquinho de material só para conseguir passar o fio já é o suficiente só para esconder ele, tá? Então a gente só precisa atravessar ele aí por outro lado, ok? E agora a gente vai para a solda dos terminais para conseguir montar o restante do circuito aí na parte de baixo da bateria. Então primeiro você vai unir esses 2 terminais aí. Então fazendo um pinguinho de solda no meio ali já é o suficiente para juntar os 2, tá? Dessa forma que eu estou mostrando aí no vídeo, para que a gente consiga colocar eles no meio aí dessa forma. Então ele vai encaixar perfeitinho também. Então é isso que a gente precisa fazer, ok? E os terminais da lateral a gente cola eles com cola quente e super bonder, tá? No meu caso eu acabei utilizando somente cola quente nessa parte, porque eu achei que ela acabou fixando um pouquinho melhor. E no lado direito, principalmente, é onde você vai utilizar até um pouquinho mais de cola quente, porque ele é um buraquinho que fica um pouquinho mais embaixo, então a gente tem que preencher com um pouco mais de cola. Aí já preenchendo do lado esquerdo, ó, somente com cola quente ele já fixou. Do lado direito aí, que é onde eu comentei, né, onde a gente vai precisar preencher com um pouco mais de cola quente, então vocês veem que eu preencho praticamente todo o fundo aí do buraco com cola quente antes de posicionar, depois eu posiciono ele e deixo secar. E aí pessoal, teve uma parte que acabou não gravando, eu acabei vendo aqui somente na edição, que foi a ligação dos fios vermelhos e preto, tá? Para fazer essa ligação, você vai ligar aí no terminal da esquerda, onde eu tô escrevendo positivo aí, tem até um pouquinho de solda aí do ladinho do fio, vocês vão ligar o fio vermelho, tá? E do lado direito, lá no canto, onde é o buraco mais fundo, você vai ligar o fio preto, ok? Então fazendo essas 2 ligações aí, você tem a ligação dos terminais positivo e negativo da bateria. Essa parte acabou não gravando, então peço desculpas aí. Mas é só ligar positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito, beleza? Somente depois que ele secou que eu começo a mexer nos demais, tá? E aí eu vou passando cola quente praticamente em tudo, para poder fazer a fixação ali, então manter ali os terminais bem fixados, ok? Vocês podem passar até bem na beiradinha dele para não correr o risco deles saírem para cima, né? Então
logicamente não ultrapassando o terminal para não atrapalhar o contato, mas colocando bem na beiradinha vai dar certo. E feito isso, o nosso pack de bateria está pronto, então é só montar ele de novo e colocar as pilhas. As pilhas eu estou utilizando pilhas de 1.2 volts da Duracell e algumas outras, tem da Philips e dessa Flex, todas dão, tá? São pilhas recarregáveis de 1.2 volts, tem que ser de 1.2 volts, tá? E aí vocês podem procurar aqui melhor caber no bolso de vocês, tá? Eu recomendo Duracell porque são as melhores aí em questão de durabilidade. Então, basta colocar as pilhas e montar novamente aí o nosso pack de bateria e a gente já está com ele pronto para montar e alimentar o nosso NVG, beleza? Após finalizar a montagem, eu já fui aí e testei com o multímetro para ver se estava alimentando 5 volts. Então, se tiver, quer dizer que está tudo certo e está pronto. E galera, uma dica bônus, como eu havia prometido, eu desenvolvi também em 3D um modelinho de ajuste de foco. E como que funciona? Eu tô com 2 NVGs, esse aqui é o NVG pronto, tá? Eu já vou mostrar aqui como funciona o ajuste de foco. E esse aqui é um outro dummy que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês o ajuste de foco. Como que ele funciona? Eu desenvolvi essa pecinha 3D aqui, deixa eu tirar a lente, essa pecinha 3D aqui, que ela faz o que? Você vai encaixar a lente nela, né, aqui, esse aqui tá encaixando até com certa folga, de preferência depois que, quando você for montar, afinal, você coloca um pinguinho de cola, ou trava-rosca, alguma coisa só que segure, né, que garanta que ela não vá, que a lente não vai virar enquanto você gira. E aí como que você vai fazer, né? Você vai montar, né, com a proteção aqui, vai colocar, né, na parte da frente, vai colar essa parte 3D junto à parte da frente do NVG. Você precisa remover essa travinha aqui, tá? Senão não dá certo, então tem que remover. Aqui já tem uma sem. Removeu isso, o que você vai fazer? Aqui dentro vai estar a room cam, né? Você vai rosquear a lente aqui normal, né? Vou mostrar agora num pronto. E aí você vai rosquear a lente normal. Ó, vou até tirar um aqui meu para vocês verem como que fica. Nossa senhora. Aqui, ó. Então o meu ficou assim, né? Eu passei um pouco de cola quente aqui, foi a forma que eu travei. Então a gente tem a room cam ali. Vocês vão botar muito cuidado na hora de rosquear, para não rosquear torto, que ali, como é uma peça 3D também, ela pode perder a rosca. Então aqui, rosqueou. Vocês têm aqui o ajuste de foco, então vocês não precisam remover toda a parte da frente para ajustar o foco, vocês conseguem ajustar por aqui. Então vai facilitar, então quando vocês estiverem jogando, ou o cara está mais longe, ajusta, ou vai ler algum documento, ajusta. Então você tem essa possibilidade aí de fazer esse ajuste de foco aí de forma rápido e simples, tá? Então essa melhoria aí eu já trouxe nesse NVG, beleza? Então esse era o bônus. Bom, e vou mostrar ele aqui rapidinho funcionando. Eu já conectei ele aqui à bateria. Ele está desligado porque ele está com os tubos levantados. O drive de vídeo está aqui, ó, tá vendo que ele está funcionando. Para começar a gravar, o NVG só precisa estar ligado. E aí você aperta esse botãozinho do lado e ele começa a gravar e salva no cartão de memória. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o que interessa, né? Então, vou ligar ele aqui. Ligado, vocês podem ver, deixa eu virar aqui, podem ver que ele está desligado, tá? Porque ele está rebatido. Se eu abaixar, ó, ele já ligou, tá vendo? Ele já ligou o tubo, deixa eu ver se vai focar. Aí foca, ó, aqui é a imagem dele. Isso aqui, ó, olhem que imagem limpa. Aqui eu já ajustei o foco para próximo, né? Então ele tá com foco na mesa. Aqui a minha lanterna IR, ó, lanterna, ó, não enxerga nada, certo? Aqui a lanterna funcionando, beleza? Funcionando aí. Se eu começar a gravar, ó, ele vai começar a piscar aqui,
está gravando. Aqui é o microfone dele, né? Então ele vai capturar o áudio também. Então, tudo que estiver enxergando desse lado vai ser salvo aqui também, beleza? E é isso, pessoal. Bom, e dessa forma a gente finaliza aqui o nosso vídeo de construção do NVG, pessoal. Esse daqui é ele pronto, tá? Vocês podem ver, ó, utilizei aí a própria lente azul para fazer o filtro azul de fósforo branco, a regulagem de foco funcional. Então ficou um projeto muito legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam montar um para vocês. Esse vídeo deu muito trabalho para editar, tá, pessoal? Então espero que vocês compreendam aí os possíveis erros que tiveram. E se tiver algum ponto que vocês queiram, que ficaram com dúvida ou que não foi explicado corretamente, deixa aí nos comentários, eu prometo estar respondendo, ou entre em contato com a gente lá no Instagram, beleza? Então, bom, acho que é isso. Conto com o like de vocês, conto com o comentário, com o compartilhamento de vocês. Esse é o primeiro tutorial brasileiro ensinando a montar um NVG do zero, passo a passo. E detalhe, um NVG que grava, tá? Isso aqui não tem nenhum material no Brasil, no YouTube, desse tipo, ensinando a montar uma visão noturna que grava. Fortalece aí com comentário, com compartilhamento, ajuda a gente aí, se inscreve se não for inscrito. E valeu, galera, até o próximo vídeo. É nóis!